Esses nossos encontros aqui, eles giram em torno desta profunda necessidade da compreensão de como a mente em nós funciona. Percebam que tudo gira em torno da mente. Assim, a pergunta é como a mente funciona. Porque aquilo que estamos vivendo reflete exatamente aquilo que estamos pensando. Nós não sabemos nada sobre o processo do pensar. Aqui nos deparamos com algo de grande valor, de grande importância. É a compreensão de como o pensamento acontece em nós, dentro de cada um de nós. Primeiro, antes de tudo, o que é o pensamento? Essa é uma pergunta que nós temos voltado nela aqui, vez após vez após vez. Observe que na sua cabeça o pensamento é sempre o pensamento sobre pessoas, sobre coisas, lugares e acontecimentos. Todas as situações pelas quais você passou, todas as pessoas com as quais você entrou em contato, todos os lugares onde você esteve, todos os objetos que você conhece. O pensamento em nós, ele é o símbolo, ele é a imagem, ele é a representação mental daquela coisa. Fora isso, nós temos o fato de que o pensamento, todo e qualquer pensamento em nós, ele carrega uma carga de sensação. Todo pensamento, ele tem uma sensação. Por mais sutil que ela seja, ela está lá. Nós temos a sensação, o sentimento e a emoção no pensamento. Um outro fato interessante aqui é que nenhum pensamento ele está lidando com o amanhã. Ele lida apenas nesse momento com a ideia do que foi. Então nós temos aqui algumas coisas bem interessantes a respeito do pensamento. Primeiro, o pensamento em nós é uma memória, é uma recordação, é uma lembrança. Você tem pessoas que você gosta delas e tem pessoas que você não gosta. As pessoas que você não gosta são as pessoas que te causaram uma impressão ruim, desagradável. As pessoas que você gosta são as pessoas que lhe causaram uma boa impressão. Nesse contato com as pessoas, todas as ações, todo tipo de ações estão envolvidas. Os gestos são significativos, as palavras também. Como elas reagem ou como elas respondem às nossas expectativas. Tudo isso envolve a presença do pensamento nelas e, naturalmente, a presença do pensamento em nós. Portanto, a nossa vida com pessoas, a nossa relação humana, ela é determinada pelo pensamento.
e por tudo que acontece em torno do pensamento. O que nós estamos juntos descobrindo aqui é como atender a vida nesse instante, sabendo que é sempre pelo pensamento, mas descobrindo o lugar que o pensamento tem e o lugar que ele não tem. Quando eu tenho raiva de você, por que isso está presente? Eu tenho plena ciência de que a raiva presente nesta minha relação com você, ela é causadora de problemas de todos os tipos, inclusive de prejuízos financeiros, além de prejuízos emocionais, afetivos. Então, por que está presente a presença da raiva? Por que está presente a presença do medo? Da ansiedade? Da insegurança? É sempre o sentimento, a emoção, a sensação no pensamento, a estrutura disso dentro das nossas relações. Portanto, como a mente funciona? O que é o pensamento? Que espaço ele deve ter? Ele deve ocupar? O que é que ele está fazendo nesse contexto da vida? Desta vida que eu tenho? Algo presente em nós, que é a ilusão de que a nossa vida é a vida real. Porque é a vida que se baseia em nossas experiências. Nós acreditamos que a nossa vida seja real. Porque é a vida que está sustentada por nossas experiências. Essas experiências são esses pensamentos. Assim, nós nunca duvidamos que as nossas relações são relações verdadeiras, são relações reais. Mas a verdade sobre o pensamento irá nos mostrar que o pensamento em nós é um elemento que falsifica, que altera, que distorce, que coloca em uma condição inadequada esse contato com ele ou ela. Assim, nós estamos vivendo uma vida que não é real. Existe algo que eu tenho colocado aqui algumas vezes. Esta vida como nós vivemos, ela está dentro de um contexto de sonho. De sonho porque, como seres humanos, a nossa vida no pensamento é uma vida de quem sonha. A mesma qualidade de pensamentos que você tem quando sonha à noite é a qualidade de pensamentos que você tem em seu estado de vigília, que é esse estado em que nós nos encontramos. Observe que à noite, enquanto você sonha, o que você tem no seu mundo de sonho são pensamentos em expressão. E o que você tem nesse estado aqui de vigília, o que você tem são pensamentos em expressão. Assim como no sonho você está numa relação direta com o mundo, e ali tem pessoas, objetos, você está em algum lugar, e tudo isso envolve a presença da expressão do pensamento, exatamente da mesma forma, a nossa relação com a experiência da vida, como nós chamamos, essa experiência também é de um sonho. Aquilo que o pensamento está
formulando, trazendo, expressando. Uma compreensão de nós mesmos é uma compreensão desse equívoco de vida que temos, que acreditamos ser real. É a compreensão de que aquilo que tomamos por vida não passa de um sonho. Não é algo além de um sonho. Nós parecemos estar acordados, mas nós nascemos dormindo. Crescemos dormindo. Envelhecemos dormindo. Casamos e morremos dormindo neste sonho. Porque é a vida no pensamento. Porque é a vida norteada pelo movimento da mente. Há uma realidade para cada um de nós. É a realidade desta relação direta com a mente, mas com a mente livre do pensamento. O pensamento, assim como a sensação, a percepção, o sentimento e a emoção, está dentro de um contexto, neste grande sonho divino, que é a vida em sua totalidade, como ela acontece. Mas nós temos uma outra particular vida, que é exatamente essa vida que estamos com você aqui investigando, onde acontece esse sonho particular, que é o sonho particular da pessoa, desse mim, desse eu. Assim nós temos o pensamento em seu contexto, assim como o sentimento, a emoção, a percepção, em seu contexto de sonho, de existência. Essa existência é um grande sonho. Nós estamos dando muita realidade a esse sonho particular desse mim, desse eu, desse alguém. E isso nos coloca em uma condição onde não temos ciência da beleza deste sonho divino acontecendo, porque estamos vivendo em um exclusivismo, em um modelo centrado neste pensamento equivocado, que não sabemos lidar com ele. Assim nós temos uma qualidade de pensamento que está dando constituição, formação, construção à ilusão de uma identidade que se vê presente neste grande sonho divino, nesta grande vida de Deus. A presença deste eu está construindo ou sustentando uma particular vida em seu sonho particular de mundo. Aqui está presente todo o problema humano. Toda confusão em sua vida, contradição, desordem e sofrimento. É algo presente nesse eu, neste sonho de ser alguém, neste sonho de viver como alguém, nesse sonho de buscar a manutenção e a continuidade desse alguém. A forma como nós nos aproximamos da experiência da vida faz com que tenhamos esta vida exclusivista, separatista, dentro de uma forma conflituosa, aflitiva,
em razão da presença da dualidade? A sensação presente nesse eu, nesta particular vida, neste particular sonho desse mim, desta pessoa, é de dualidade? É de separação entre você e a vida, entre você e o outro, entre você e os acontecimentos, entre você e tudo que aparece, entre você e tudo que surge. Assim, o que é que realmente pode nos aproximar de uma visão clara da real vida e, portanto, livre desta separação, que é a separação entre você e a própria vida, entre você e o outro, entre você e os acontecimentos? Porque nos vemos como alguém idealizando, buscando, se projetando em algum futuro imaginário, imaginado pelo pensamento, para ser feliz? Por que existe essa insatisfação, essa incompletude? Por que existe essa distância entre aquilo que está presente aqui, nesse momento, que é a vida como acontece, e esse eu para ter um encontro com algo maior, com algo que lhe satisfaça, que lhe realize, que lhe preencha? Por que está presente no ser humano esta condição de insuficiência, de insatisfação? Por que está presente esse vazio existencial, esta ausência de alguma coisa que ele não sabe o que é? Por que isso está presente? O que temos presente nesta condição é a ilusão de uma construção do pensamento. O pensamento construiu alguma coisa, estabeleceu essa coisa que ele construiu como sendo verdadeira, como sendo real. E nós estamos nos confundindo com isso. Isso que o pensamento construiu é a ideia desse alguém, desta pessoa. É essa pessoa que se vê separada. É essa pessoa que se vê insatisfeita. É essa pessoa que se vê preocupada, ansiosa, temerosa, com problemas. E do que é constituída esta pessoa? De pensamentos. O pensamento que você tem sobre quem você é. O pensamento que você tem sobre quem o outro é. O pensamento que você tem sobre o que é a vida. Sobre o que acontece. Tudo isso consiste de ideias, de quadros mentais, de imagens. Assim, essa nossa autoimagem é a presença desse alguém, desta pessoa. É ela que está construindo e sustentando este sonho de separação, este sonho de insatisfação, este sonho de ansiedade, de preocupações, de diversos desejos, desordem e sofrimento. Este é o sonho do eu. Existem alguns momentos nesse sonho em que há um autoesquecimento completo
desta insatisfação, desta dor, da presença desse sofrimento, que é o sofrimento da separação. Há alguns momentos nesse sonho em que você, como pessoa, se sente feliz, realizada, satisfeita, preenchida. Esses momentos são momentos de esquecimento desta dor, desta falta, desta carência, desta necessidade da verdade sobre si mesmo. Então tudo parece que está bem, tudo parece que anda bem. Quando, em geral, nos sentimos felizes, é porque estamos em momentos de realizações, em momentos de prazer, em momentos de conquistas. Mas nós vivemos dentro desse princípio de dualidade. Tudo que ganhamos, acreditamos ser nosso, mas em algum momento aquilo é afastado de nós. Quando ganhamos, nos sentimos felizes. Quando perdemos, nos sentimos infelizes. Então nós vivemos nesta dualidade. Alegria, prazer, satisfação. Depois chega um outro momento de dor, tristeza, preocupação. Nossos estados internos, esses psicológicos estados em nós, estão o tempo todo mudando, alterando. Vivemos entre prazer e dor, alegria e tristeza, preenchimento e busca, ausência, falta de preenchimento. Então, essa condição de autoesquecimento que temos temporariamente em algum nível de preenchimento ou prazer é algo que não resolve. Porque nós continuamos internamente infelizes, com problemas. Aqui juntos, nós estamos nos aproximando desta visão sobre nós mesmos. Isso requer a presença da observação de tudo isso. Tomar ciência clara de tudo isso. Olhar tudo isso. Se auto-observar. Nós conseguimos olhar para o mundo externo. Temos alguns momentos em que conseguimos entrar em um contato direto com a vida, com esta real vida. Então, por alguns breves momentos, nós conseguimos ir além do próprio prazer, da própria satisfação, do próprio preenchimento pessoal. Conseguimos ter um contato nesse olhar para a vida sem essa pessoa, sem o eu, sem o ego. Quando você está, por exemplo, num contato com a natureza, em alguns momentos, esse sentido do eu, do ego, desaparece. Esse sonho particular, desta vida particular, que vive nessa dualidade entre prazer e dor, não está mais presente. Então, por alguns segundos, nós temos um contato com a beleza, com a verdade, com o amor. Isso é aquilo que está presente quando o pensamento não está. Quando toda essa história que tem dado construção a esse ego não está presente.
Porque temos trabalhado com você aqui essa questão da aproximação desta autoobservação. Se autoobservar é ir além da possibilidade desse modelo particular e egocêntrico de se mover nesta vida, que é a vida do eu. Assim, quando nós aprendemos o que é se auto-observar, e aqui se auto-observar é começar a se dar conta destas reações, que são esses padrões dentro deste sonho, desta ego-identidade, sem se envolver com isso. Se auto-observar é olhar sem o observador para todo esse processo do pensamento, do sentimento, da emoção, da sensação, da percepção dentro desta vida equivocada, que é a vida da pessoa, que é a vida do eu. É assim que nos aproximamos da verdade sobre o autoconhecimento. Aprender a olhar aquilo que se passa conosco sem qualquer envolvimento com isso é parte da visão direta do autoconhecimento. A compreensão daquilo que nós somos é a visão direta disso que expressamos ser, que manifestamos ser, que contextualizamos nessa ideia de ser dentro das relações. É assim que nos aproximamos da ciência da meditação. Portanto, a meditação, o que é? Qual é a verdade sobre a meditação? A meditação é a aproximação desse momento. Sem esse velho movimento, que é o movimento desta identidade, deste eu, deste ego, desta autoimagem. Assim, não existe espaço nessa aproximação da meditação para essa nossa autoimagem. A meditação é uma aproximação desse momento sem esse elemento na intenção, na vontade, no querer, em suas velhas motivações que vêm do passado. Olhar para a vida nesse momento, sem o movimento do pensamento. Nesse instante, você se depara com a vida aqui, nesse momento. A real vida, nela, não temos a presença desta pessoa, desse mim, desse eu, desse ego. É por isso que, em alguns momentos, nesse contato que você tem com a natureza, quando você está na beira de uma praia, na beira de um rio, assistindo um pôr do sol, nesse instante, esse olhar é só o olhar sem o passado? É o olhar sem o pensador? É o olhar sem a pessoa? É o olhar sem esta vida particular do eu? Nesse momento, nesse instante, há um contato com a vida livre da pessoa, desse mim. Aqui, quando juntos trabalhamos com você a verdade da aproximação da ciência da meditação, estamos sinalizando para você a possibilidade de uma vida livre do ego, livre do eu.
nesse olhar para esse instante, nesse viver esse momento, sem alguém presente nesta particular vida, neste sonho de vida. Você nasceu para, nesta vida, realizar a verdade do seu ser. E a verdade do seu ser é a verdade de Deus, é a verdade da própria vida. Me refiro a esta real vida, onde não existe mais este sono, este sonho, como colocamos aqui para você. A não ser que o ser humano acorde deste sonho, saia deste sono, ele continuará até o final dos seus dias dormindo. E neste sono, ele estará sonhando a vida particular deste centro, desta ego-identidade. A vida real é a vida divina, é a vida de Deus, é a vida deste ser. É a vida que se revela nesse despertar, nesse acordar. Alguns têm chamado esse real estado de ser a verdade desta realização de sua essencial natureza de iluminação espiritual ou despertar da consciência. Aqui juntos, nós estamos com você investigando isso. Nós temos esses encontros online nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo trabalhando com você. São 2 dias juntos, nesse encontro online. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Fora esses encontros online, nós temos encontros presenciais e também retiros. Então, se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. No pensamento, há uma construção dentro de você. Isso é parte desta imagem que o pensamento tem construído sobre quem você é, que lhe diz que você está vivendo dentro do corpo. Isso tem a ver com toda essa desorientação psicológica em que nós nos encontramos nesta inconsciência. Isso é parte dessa nossa autoimagem.